Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogos aqui no YouTube da Seichonoye. Hoje com um tema muito especial. E este é aquele momento que a gente aproveita para pegar o link e compartilhar para os amigos, porque a live de hoje está bem legal. Com o tema Conhecimento sem decisão não muda. Como já é de conhecimento de vocês, toda sexta-feira, a partir das 8 horas do horário de Brasília, estamos aqui com o programa Diálogos. E hoje, né, como já dito, com o tema Conhecimento sem decisão não muda, nós temos dois orientadores maravilhosos, que vou convidar agora para estar na nossa mesa, o preletor Paulo César Rocha Ribeiro. Seja muito bem-vindo, preletor. Muito obrigado, meu amigo Pedro Henrique, muito obrigado, meu amigo querido aqui. Eu tenho certeza que teremos aqui um grande diálogo, onde a gente vai conversar sobre coisas maravilhosas que tocarão o coração de todas as pessoas que estão conosco nesse momento. Muito obrigado. Obrigado. E também, ao apresentar o preletor Bruno Tiba Fastini. Seja muito bem-vindo, preletor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar nessa mesa com vocês, juntamente com meu amigo Paulão, né? E já aproveito e falo pro pessoal de casa, né? Pega papel e caneta aí, vai sair muita coisa boa para aumentar o seu conhecimento e facilitar a sua decisão, né? Então vai ser bem bacana, bem produtivo aí para tomar decisões na vida e mudar de vida para cada vez melhor. Com certeza, com toda certeza, né? Então, como já dito, o nosso tema, conhecimento sem decisão não muda. E, então, vamos já iniciar, sem mais delongas, primeira pergunta, né? Vamos lá. Há quem diga que o nosso destino já está formado quando nascemos. Eu gostaria que os senhores pudessem explicar, segundo os estudos da Seichonoye, os ensinamentos da Seichonoye, um pouco sobre esse conceito. E aí eu deixo aí para vocês decidirem quem responde primeiro. Um para o ímpar, joga em pô. Para o ímpar. Já tá com a página ali separada? Deixa o Paulão, que já tá com o livro preparado ali. Mas tá bom, vamos lá. Vamos começar aqui. Que honra poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né, que é tão profundo, na verdade, né? E aqui eu trouxe esse livro aqui, A Verdade, da coleção A Verdade, né, uma coleção aí de 10 livros, né, e mais um volume suplementar. E no volume 4, ele é exatamente o mestre escreveu para os jovens, né? E aí, na página 147, o capítulo 9 vai falar sobre o destino. E aqui tem algo que é bem interessante em relação à pergunta, meu amigo PH.
o mestre ensina assim, olha, a situação em que nos colocamos ao nascer neste mundo é o resultado daquela causa que nós próprios criamos no passado. É natural que recebemos o efeito já produzido pela causa. Analisando-se apenas esse aspecto, podemos dizer que estamos presos ao destino, porém não vivemos apenas do produto do passado. Ou seja, o que esse trecho maravilhoso e tão profundo quer dizer? É que, na verdade, quando nós nascemos aqui, a gente já traz uma bagagem. Por quê? Porque nós já vivenciamos outras experiências, ou seja, outras vidas, né? E aí, nessa caminhada de viver essas experiências, a gente foi criando aquilo que a gente chama de karma, né? O karma é exatamente o quê? Uma vibração daquilo que está registrado na nossa mente subconsciente e que, na verdade, ela vai ditando alguma coisa, entende? Porém, o que nós aprendemos quando a gente estuda os ensinamentos da Seichonoye? É que mesmo essa situação que veio ali mais ou menos determinada por essa vibração que a gente vem trazendo, a gente pode mudar. No sentido de que, no momento em que a gente vai vivendo uma vida onde a gente vai viver a vida do Filho de Deus, onde eu vou me utilizar da boa palavra, de bons pensamentos, expressão fisionômicas, bons atos, né? Também nessa ligação que eu tenho com o sagrado, com os antepassados, né? Com os espíritos orientadores, ou seja, esse conjunto da obra vai fazendo com que a nossa vida tome um rumo bem diferente daquilo que a gente achava que estava já sacramentado. Então, a Seichonoye nos ensina nesse sentido e traz toda essa possibilidade da gente crescer em todos os sentidos da nossa vida. Isso é bem bacana, né? Você fala assim, há quem diga que o nosso destino já foi traçado desde quando a gente nasceu. Me fez lembrar aquela música do Cazuza, né? Paulão que adora cantar. Geralmente, algumas palestras do Paulão, para quem já assistiu, sempre tem uma musiquinha ali para animar a galera. E aí, quando fala de destino, eu lembro da música do Cazuza, né? Nossos destinos foram traçados na maternidade. E aí, será que desde quando a gente já nasceu com esse destino traçado, né? Como muito bem disse o preletor Paulão, a gente nasceu com um pré-destino, com a pré-instalação do destino por conta das vidas passadas. No livro A Verdade da Vida, volume 4, o mestre Masaharu Taniguchi, ele compõe nosso destino mais ou menos assim, né? 50% karmas de vida passado, 25% são os anjos protetores, que podem ser os nossos antepassados também, e aí é bacana fazer oração para os antepassados, e 25%, que é o que pode mudar os 75%, 25% do livre-arbítrio. Ou seja, a gente nasce com uma pré-instalação ali, mas com o nosso livre-arbítrio do nosso dia a dia, com a força da palavra, a força do pensamento e a força da manifestação de Deus que existe dentro de nós, a gente vai moldando o nosso destino diário. Neste livro aqui, 365 itens para alcançar o ideal, ele fala assim, ó, o destino é a concretização do pensamento. Daquilo que eu falo constantemente, penso constantemente, vai criando o destino, como o preletor Paulão falou também. Ele fala assim, página 102. O homem cria o seu destino com seus próprios pensamentos. Pensamentos são palavras formuladas na mente. Se pensarmos em boas palavras e as mantivermos em nossa mente, o significado delas será infalivelmente concretizado em nossa vida. Ou seja, nasceu com pré-instalado, mas com o auxílio dessas boas palavras, desses bons pensamentos, eu vou levando meu destino para um bom destino. Más palavras, maus pensamentos, vou levando para um destino não tão bom assim. Olha só, pegando assim esse gancho, né, do que o meu amigo Bruno ele veio trazendo agora, eu me lembrei aqui de um trecho que está aqui no livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, né, um livro sensacional. E olha só a profundidade desse trecho aqui, quando o mestre ensina assim, ó, quando a mente visualiza a imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira, né? A imagem perfeita. A imagem verdadeira é o mundo perfeito criado por Deus, onde tudo está no seu devido lugar. E aí ele diz, né? Quando a mente visualiza a imagem perfeita, a imagem verdadeira de homem, filho de Deus, a pessoa constrói um destino feliz. Olha que interessante isso, né? Então, ou seja, na Seichonoye, nós aprendemos o quê? Sobre a verdade que nós chamamos de verdade vertical,
que é só existe Deus e a imagem verdadeira, só existe Deus e o que Deus criou. E onde é que está Deus dentro de cada um de nós? Então, o que ele diz aqui? Que é importante que no momento em que cada um de nós se volta para contemplar o sagrado, o divino, a imagem verdadeira, o Filho de Deus em cada um de nós, a gente já está aí o quê? Concretizando um destino feliz. Né? Mas aí ele vem e traz um pouquinho mais aqui. Ó. Ele diz assim, quando a mente elabora a imagem de homem, filho do pecado, a pessoa destrói a própria vida. E é isso aqui eu gostaria de compartilhar um pouquinho. Né? Os amigos que estão aqui acompanhando sabem que a partir do dia 1º de março, eu assumi a presidência nacional da Associação Fraternidade da Setionê do Brasil, né? E esse convite me foi feito em dezembro pelos professores Fumio Nishiyama e pelo José Adalto. E naquele momento em que o convite foi feito, eu me emocionei bastante para depois dizer sim. Né? Então isso aconteceu. Me emocionei bastante depois de dizer sim. Mas depois, quando os dias foram passando, eu fui ficando muito feliz comigo. Pelo seguinte, porque que na verdade é a representação daquilo que está aqui no livro agora. Porque se esse convite tivesse acontecido há alguns anos atrás, podia ser que momentos depois do convite eu tivesse dito sim, eu poderia estar o quê? Sofrendo com a ideia, eu não sou merecedor, eu não vou conseguir. Não é? E o que eu quero dizer com isso? Que essa caminhada ao longo de 36 anos a dedicando a Seichonoye, o que acontece? Vai fazendo com que eu e você também que está aqui com a gente assistindo, Pretor Bruno, a PH também, a gente vá conscientizando a grandiosidade da gente. E isso é fundamental para que a gente possa ter um destino feliz, um destino maravilhoso. Né? Então, essa convicção. Porque senão a gente vai vibrar naquela direção assim, eu não sou merecedor. Não é? Então, eu gostaria de trazer essa contribuição para dizer que isso é tão importante, essa consciência de que a gente, de fato, é filho de Deus. Bom, só um complemento para a galera que está assistindo, né? Foi apresentado aí 3 livros, né? Já agora aqui logo nessa primeira pergunta, pessoal aí que gostaria de adquirir o livro, né? Se quiser ir numa sede regional nossa, né? Pode procurar aí no nosso site sni.org.br/onde encontrar uma sede mais próxima de você. Ou, se preferir comprar pela internet, pode comprar na nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br, que lá também tem todos os livros, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta, né? Então, né, vocês já comentaram sobre a questão da mudança do destino, né, e tudo mais, mas eu queria saber, né, na visão da Seichonoye, existe alguma condição que impeça alguém de mudar a vida ou o destino? Agora eu vou passar a bola para o professor Bruno, pode ser? Pode, lógico. Qual a condição que impede a pessoa de melhorar de vida ou melhorar de destino, né? A resposta está numa das coisas que o pretor Paulão falou, né? É não se reconhecer como filho de Deus. Ela acha que ela é aquele problema, a pessoa acaba achando que é aquela dificuldade que está passando, e às vezes a dificuldade, o problema que ela está passando, não define a pessoa, é uma parte pequena da vida dela. Só que ela fica presa nisso, no seu eu falso. Para que eu possa mudar verdadeiramente de vida, eu tenho que olhar para o meu eu verdadeiro, que é de filho de Deus. Então, a primeira condição para mudar de vida é mudar de conceito sobre quem eu sou. Então, Seichonoye, premissa básica, você é filho de Deus, dotado de capacidade infinita. Existe um Deus pronto para manifestar dentro de você, desde que você deixe manifestar. Então, quanto mais você reconhece esse Deus, você reconhece o que há de melhor dentro de você, mais você pensa, fala e age de acordo com esse melhor. Naturalmente, o seu destino vai melhorando de acordo com essa manifestação desse melhor dentro de você. Que bonito, né? E no sentido assim de corroborar com aquilo que o pretor Bruno, que o meu amigo Bruno traz, né? Assim, eu queria trazer uma situação. Certa vez, conversando com o professor Heitor Miyazaki, numa orientação pessoal, ele disse assim para mim: Paulão, você precisa estudar todo santo dia como se estivesse numa escola. E a princípio ali ele falou comigo o seguinte: vá ler 10 vezes cada capítulo do livro A Humanidade Isenta de Pecado. É interessante que eu fui fazer. É um livro assim bem profundo, né? E eu comecei a ler. Só que foi um livro que eu me apaixonei.
E eu percebi que foi me dando mais vontade de estudar. Só para vocês terem uma ideia, algo que eu tenho compartilhado nos últimos tempos, né? Eu já tive a oportunidade de ler 86 vezes o livro A Humanidade Isenta de Pecado. 86 vezes. Inclusive, depois que eu recebi esse convite para presidente, eu li mais uma vez, em dezembro de 2025. E já transcrevi uma vez. Mas o que eu quero dizer através, né, que corrobora com o que o pretor Bruno falou? Na verdade, eu naveguei na verdade, eu mergulhei na verdade. E essa verdade, a força da verdade, o que ela faz? Ela vem purificando o subconsciente. E a gente vai soltando todas as algemas que nos seguram, ou seja, a ideia de pecar, de doença, de morte. Merecimento. Exatamente, de complexo de inferioridade. Então eu percebo que ao fazer esse movimento, de fato eu fui me tornando um gigante, né? Então de olhar para as situações à minha volta e perceber que bênçãos começaram a acontecer na minha vida, na vida de meus familiares também, né? Da minha família, dos meus familiares, incluindo meus irmãos, né? Bênçãos foram recaindo e eu fui tendo a compreensão de que a gente é merecedor. É merecedor. Então, esse mergulho, né, na verdade, faz com que a gente estabeleça firme dentro da gente esse merecimento mesmo, essa aceitação de que a gente nasceu aqui para ser feliz e próspero. Né? E as coisas acontecem, tá? Então, eu queria contribuir desta forma também. Maravilha. E aí veio uma pergunta na cabeça assim, se a gente pode, então, moldar nosso destino, nossa vida, então por que, às vezes, tem tanta gente que continua na mesma situação, às vezes sofrendo, não consegue sair daquela situação? Se a gente tem essa capacidade de poder mudar o nosso destino e a nossa vida. A gente tem a capacidade, mas nem todo mundo tem a consciência. Por exemplo, você tem capacidade de nadar, mas às vezes você não tomou consciência que você pode nadar e por isso você não nada. Tem capacidade de dirigir um avião, mas você não extraiu essa capacidade e por isso você não pilota um avião, né? Gente que tem vontade de aprender uma outra língua, essa capacidade está guardada ali, mas enquanto você não conscientizar e não trazer à tona, é a mesma coisa que você não tivesse. Então muitas pessoas continuam no problema por desconhecer que tem essa capacidade de sair do problema, né? Por desconhecer, não pode usar plenamente a sua capacidade. Fica na escuridão, como eu falei antes, fica preso no falso eu ou no problema. A maior dificuldade que as pessoas enfrentam é resumir que a sua vida é aquilo que ela está passando. Eu passei por isso. Eu teve uma fase da minha vida de muita dificuldade financeira, dificuldade material. Foi na minha pré-adolescência, adolescência, e eu não conseguia enxergar além daquela dificuldade. Por não conseguir enxergar além daquela dificuldade, confesso para vocês que pelo senso comum, eu falei, vou passar isso aqui o resto da vida. E o que foi o grande divisor de água na minha vida? Foi quando eu comecei a participar ativamente das reuniões da Associação dos Jovens na época, reuniões, seminários nas academias, e que eu ouvia o tempo todo, você é filho de Deus, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz. E ele ia no livro dos jovens falando, né? Você não é necessariamente aquilo que você está vivendo. Tem um Deus maravilhoso pronto para manifestar. Então, eu passava dificuldade por desconhecer que tinha esse Deus. Na hora que eu comecei a conhecer, e o Paulão falou muito bem, quando foi purificando o meu subconsciente, tinha bastante complexo de inferioridade, né? Tinha vergonha, era muito tímido, mas quando eu mudei essa mente limitada para uma mente próxima à mente de Deus, naturalmente a vida foi se transformando. Então, o primeiro passo para mudar de vida tem a ver com o tema do nosso bate-papo hoje, né? Conhecimento sem decisão é em vão, praticamente isso, né? Então, é você tomar conhecimento em cima desse conhecimento, desse maravilhoso que existe dentro de você, tomar decisões que têm a ver com esse maravilhoso que existe dentro de você. Vai mudar todo o resultado final. Interessante, né? É engraçado, as falas vão se encaixando, né? Eu sou professor, né? Trabalhei aí 36 anos na educação e tudo aquilo que envolve educação me fascina bastante, né? E certa vez eu estava lendo um livro, não é um livro da Seiichi Onoye, mas que falava ali, por exemplo, do grande escultor da humanidade, Michelangelo. Michelangelo, né? O maior escultor da humanidade. E é uma historinha ali, né, na verdade. Diz que ele estava num espaço com algumas pessoas e ali as pessoas olhavam e falavam bem assim,
mas aqui eu só vejo pedras feias. Aí Michelangelo falava, ali eu vejo anjos. E o que ele fazia? Ele começava a esculpir, e o que acontecia? Os anjos estavam ali. Então, é algo fantástico isso, ou seja, que cada um de nós seja esse pedagogo da vida, sabe? Esse grande Michelangelo da vida de nós mesmos, ou seja, esculpir através da boa palavra, né? Então, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Porém, aí tem uma outra coisa que eu gostaria de trazer, que é no livro Conforme a Atitude Mental, volume 1, do professor Katsunto Kurisa, ele vai falando assim, né, que a nossa missão aqui é manifestar o paraíso na Terra. E ele diz o seguinte, como é que a gente vai manifestar o paraíso terrestre? No momento em que o maior número possível de pessoas, ou seja, o mundo, se envolver em vibrar a imagem verdadeira. E aí, cabe a mim, cabe a você, PH, cabe ao meu amigo Bruno, a você que está aqui nos assistindo também, entender que cada um de nós é um mensageiro dos céus. E que a gente precisa avançar com essa mensagem, que seja da verdade que o homem é filho de Deus. Porque tem muitos que realmente estão em vários espaços, né, dessa sociedade em que a gente vive, estão ali presos, parados, porque falta alguém para dizer o seguinte, você é filho de Deus. E a gente tem na Seichonoye um espaço maravilhoso chamado Associação Local, que é lugar de amor, que é uma porta de misericórdia que você pode chegar, que as pessoas poderão chegar e ali ouvir essa verdade que elas são filhas de Deus e despertar para a grandiosidade que elas são e, por exemplo, acontecer coisas maravilhosas na vida delas, como acontece na minha, como acontece na vida do preletor Bruno, na sua PH e de tantas pessoas que seguem firmes no nosso ensinamento. O preletor Paulão falou bem, né, da associação local. Então tem reuniões da fraternidade, reuniões da prosperidade, da Pomba Branca, da Mulher Feliz, dos jovens, juvenis, educadores e seminário nas academias de treinamento espiritual, onde eu revolucionei minha vida, né? E aí na semana seguinte tem um seminário A Arte de Viver em Família, que o preletor Paulão vai trazer informações quentíssimas desse seminário. Exatamente. Na semana seguinte, 24 e 25 de maio, a gente vai ter o seminário A Arte de Viver em Família, que é um seminário, né? Promovido pelas associações Fraternidade e Pomba Branca da Seichonoye do Brasil. Então a gente vai ter ali os homens e as mulheres participando do seminário. A gente vai ter também um salão ali, onde a gente vai receber os juvenis, que é aquela turma da Associação dos Jovens de 11 a 14 anos. A gente vai ter as crianças, né, que também é puxado aí pela Fraternidade, pela Pomba Branca, que é a turminha de 5 a 10 anos. Mas se você também tem aquela turma de 0 a 4 anos, você pode chegar lá, que a gente está no espaço, que tem o Espaço Querubim também, que vai dar todo esse apoio. E esse é um seminário de renascimento de toda a família, tá bom? Aproveita a oportunidade também para dizer que nessa mesma data, 24 e 25 de maio, nós teremos na Academia de Minas Gerais, lá de Amarantina, o Seminário do Sucesso, né? Seminário promovido pela Associação Fraternidade para homens. Então, cheguem junto aí, porque realmente vai ser um seminário maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. No nosso site, né, sni.org.br, tem todas as informações desses eventos, né? O Seminário Especial da Prosperidade, como já está acontecendo, não tem mais como, mas ano que vem, né, terá o Seminário Especial da Prosperidade, e aí pode entrar lá no nosso site que tem todas as informações, beleza? Vamos lá, próxima pergunta. Qual é o primeiro passo concreto para quem decide que quer mudar de vida? Eu acho que tá. Pode falar. Vai, Bruno. Para o ímpar, né? Não. Agir, né? Muitas vezes a gente toma muita decisão e pouca ação. Então, o primeiro passo depois de decidir, é agir, não ficar parado ali esperando as coisas acontecerem, esperando a vontade. Às vezes, algo que você decidiu é tão grande para realizar que às vezes você não sabe nem por onde começar. A gente, no ciclo de estudo da prosperidade, a gente faz o projeto Prosperidade. E o que a gente tem dado como orientação para o pessoal? Divida a sua decisão em pequenos passos. Então, eu quero passar num concurso, passar no vestibular. Parece algo muito grandioso, né? Quer passar na USP. Tá, legal. Como é que eu posso dividir em passos menores, né? Fazer cursinho, estudar 2 horas em casa com livro, estudar 1 hora no online. Divida em passos menores, mas parta para a ação. Tem que dar um primeiro passo. Eu lembro que eu aprendi
na Associação dos Jovens, né? Eu fui formado pela JSI, o Paulão foi formado pela JSI. Eu ainda tô na JSI. Você ainda tá com... Tá dizendo, né? Eu tô na JSI. Segundo ele, tá na JSI, né? Mas eu lembro dos Personas IPs que eu participava, eu lembro o professor Enio falava o seguinte, né? Se você vai caminhar 1 quilômetro ou 100 quilômetros, o primeiro passo é o mesmo. Então, decidiu, dá o primeiro passo, independente se é pequeno ou grande, aquilo que você vai realizar. O que eu coloquei aqui envolve dinheiro, a minha decisão. Qual que é o primeiro passo para você começar a juntar o primeiro R$1, primeiro R$10, primeiro 100, primeiro 1.000, enfim. Decida, parta para ação, para partir para ação, divida em passos menores e aí de passo a passo você vai realizar aquilo que você decidiu. Muito legal, Pastor Bruno. Olha só, no livro dos jovens, né, o nosso mestre, Masaru Taniguchi, ele nos fala da importância da gente sonhar. Então, jovem, idealize um sonho grandioso, né? Então, o sonho nos move. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas idosas, né, que são jovens, porque a mente é jovem, né? Então, às vezes a gente fala em rejuvenescimento, mas quando eu penso em rejuvenescimento, eu penso muito no rejuvenescimento mental, né? Então, essa é uma questão interessante. Mas aí ele vem e coloca aqui, olha, nesse livro aqui, ó, Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Quando a mente humana elabora um desejo, né, aquilo que o pretor Bruno falou, da decisão, manifesta-se uma força sublime que atua de modo a criar o que a pessoa desenhou mentalmente. Então, no momento em que você tomou a decisão, desenhou, é preciso fazer como o pretor Bruno orientou. Haja, né? Mas uma coisa interessante é você jamais perder de vista esse ideal que você estabeleceu ali. Aí o mestre vai falar, destrua a ponte que você acabou de atravessar, ou seja, avance, vá em frente. Estava lendo, o ano passado, estava dando uma estudada naquele livro Imaginação Criadora, do professor Roy Eugene Davis, né? E tem um exercício lá muito interessante, é um livro que traz muitos exercícios que você pode fazer na sua própria casa. E foi ali, eu coloquei um desejo, só que daqui a pouco me deu vontade de escrever num livro ata 2 ou 3 páginas, escrevendo o desenho daquele grande ideal da minha caminhada, né? O que eu fiz? Hoje a gente tem a facilidade do celular, né? Gravei, e aí eu comecei a cama ali, vários travesseiros, e durante um mês, eu ouvia e criando aquela imagem mental. E aí o que acontece? No momento em que você fica um mês fazendo esse exercício, por exemplo, aqui agora que eu estou conversando com vocês, me vem à mente o desejo já concretizado, porque está sacramentado, entende? Então, jovens, a gente precisa fazer isso, sonhar bastante, né? E avançar. E é claro que nessa caminhada, a gente vai ter ali experiências que às vezes você vai pensar, poxa, mas será que a coisa vai dar certo? Não. Na verdade, é aquele sparring, sabe? O sparring que onde você está treinando, que ele vem fazer com que você extraia ainda mais a sua força. Então, é isso. Mas vá em frente. Eu tenho certeza que aquilo que você já estabeleceu e você está estabelecendo aqui agora, conversando conosco, já está concretizado, tá bom? Muito obrigado. Você falou desse desafio, né? Dessa coisa que às vezes dá uma empacada e tudo mais. Eu lembrei de um livro, Reflexões sobre a Vida, do professor Seiichi Taniguchi. Ele fala, né? Que muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa e tudo mais, e aparecem alguns desafios, algumas coisas assim. Mas é que, na verdade, é para exteriorizar a nossa capacidade infinita, né? Porque está alojada dentro da gente e, às vezes, a gente não visualiza, a gente não consegue, né, exteriorizar, trazer à tona, né? Então, esses desafios, na verdade, que aparecem na nossa vida, na verdade, são isso, né? Para que a gente extraia essa capacidade infinita, a gente mostre que meio que, digamos assim, que Deus mostre pra gente, não, você é capaz, sim, de realizar aquilo, né? De realizar isso, realizar aquilo, né? Sim. Então, isso é importante também. Eu aproveitar que você pegou o livro para complementar, com certeza, a resposta. Sim. Aqui no livro A Verdade da Vida, volume 7, fala sobre vida cotidiana. E tem muitos textos aqui que estão também no livro dos jovens, né? Que ele fala que às vezes a gente fica com medo de tomar decisão. Ele fala algo bem interessante, né? Quem persegue 2 coelhos ao mesmo tempo não conseguirá apanhar nenhum.
Eu uso o exemplo diferente, né? Eu nunca corri atrás de coelho. Eu uso o exemplo de pegar galinha no galinheiro, né? Que é mais comum da nosso dia a dia, né? Você já pegou galinha no galinheiro? Já. Já fui Quando atrás. você abre o galinheiro, tu corre atrás de 10 galinhas? Só de uma. Só de uma. Se você corre atrás de 10? Eu não pego nenhuma. Não pega nenhuma, passa tudo. E se você focar em uma, você consegue pegar, Exatamente. né? Então, na decisão, a gente tem que justamente focar naquilo que a gente quer. A gente quer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não quer nenhuma. Isso, para mim, ficou bem forte gravado no século passado, quando estava numa reunião dos jovens, lá em Goiânia. O preletor estava falando sobre sonhos, sobre ideal. E aí, ele estava passando do meu lado, assim, dando palestra, e falou, Brunão, compartilha com todo mundo aqui o seu sonho, o seu ideal. E aí me deu um frio na barriga, porque naquela hora eu falei assim, meu ideal é... Meu sonho... Cara, me deu um branco, um azul, um rosa, eu não consegui falar nenhum sonho, né? E aí na hora me veio uma seguinte lição, né? Eu tinha muitas vontades, muitos desejos, mas não tinha nenhum bem claro, bem definido. Então ali para mim ficou lição. Tenha algo bem definido, e eu lembrei disso aqui, né? Quem persegue 2 coelhos não consegue apanhar nenhum. Então a partir dali comecei a ficar claro, tome decisão em alguma coisa. Por que a gente tem medo de tomar decisão? Ele fala na frente, né? Tomar decisão, página 151, A Verdade da Vida, volume 7, tá? Tomar decisão é escolher entre vários caminhos. Às vezes fica inseguro de tomar uma decisão, escolher um caminho e abrir mão do outro caminho. Falei, será que aquele caminho que eu abri mão era bom também, era melhor, né? E aí ele fala assim, desapega. Toma a decisão, desapega. O melhor foi definido para você. E aí fala mais ainda. Está na dúvida de qual caminho seguir entre vários? Faça a meditação Shin-Sokan. E pergunta para Deus, Deus, como é que o Senhor faria no meu lugar? Qual caminho o Senhor seguiria? E aí vai vir a intuição da melhor decisão, e aí você convicto, toma essa decisão e vai em frente, tudo vai dar certo. Você já deu a dica aí, muito bom. né? Uma dica muito boa, e já falou também sobre o medo, mas às vezes a pessoa lá em casa está assistindo agora aqui, né? Ou no YouTube, lá no carro agora, ouvindo e tudo mais. E aí ela fala assim, beleza, eu entendi. Mas mesmo assim eu tenho um certo medo ali. E como a pessoa pode fazer para que esse medo não impeça dela realizar, então, essa mudança ou ao concretizar aquilo que ela quer? Na verdade, mesmo com o medo, vai. Né? Vai ter que ir. Eu estava ouvindo aqui o pretor Bruno agora e é engraçado, né? Eu estou gostando disso aqui, hein? Bate-papo gostoso, né? Mas olha só, eu estava lembrando de uma coisa. Por exemplo, eu até hoje jogo voleibol, né? Comecei voleibol com 11 anos de idade e hoje estou com 5.7, mas eu continuo envolvido no voleibol master, né? E uma coisa que sempre aconteceu comigo, eu lembro quando, na primeira partida oficial que eu fazia, quando eu era novinho, com 13, 14 anos, na hora do saque, as minhas pernas tremiam, né? Mas à medida que o tempo foi passando, o que acontecia? O técnico falava, mesmo com medo vai, mesmo com medo vai. E daqui a pouco eu me tornei um grande fominha, que é da seguinte forma, eu me tornava o melhor amigo do levantador e falava, naquela hora assim que ninguém quer bola, manda para mim. Então, ou seja, e essa questão de receber as bolas difíceis foi desenvolvendo em mim uma grande autoconfiança. E a autoconfiança não significava assim que eu ia lá bater a última bola e que eu ia virar ela toda vez, não. Mas eu não tinha medo de ir, entendeu? Para essa bola. Então, muitas vezes essa última bola eu bati, a gente ganhava o jogo, e muitas vezes eu fui tentar bater, mas eu perdi o jogo, mas eu não fugia dessa responsabilidade. Então, ou seja, esse medo ele faz parte, mas é importante a gente seguir, mesmo com ele, porque a gente vai conseguindo organizar isso aí. Tá? A gente vai conseguindo organizar essa situação, né? Mas lembrando sempre que na imagem verdadeira, o medo ele não existe, né? Mas como a gente está nesse mundão aqui de aprendizado, de crescimento, ele vai brotar ali, mas é interessante também para fazer com que a gente avance, para fazer com que a gente cresça, né? Não é algo que vem para fazer a gente se perder, sabe, se diminuir, não. Não, apesar de você, eu vou. E vai. Tá bom?
no livro A Verdade da Vida, volume 7 ainda, né? O mestre Masaru Taniguchi, ele já conhecia a gente e ele era gente como a gente, né? Sim. Para quem tiver oportunidade, ler a biografia do mestre Masaru Taniguchi, A Verdade da Vida, volume 19 e Verdade da Vida, volume 20. E é uma autobiografia que humaniza bastante. Ele fala, nossa, o mestre Masaru Taniguchi passou por esses problemas, por essas dificuldades, né? E ele conhecia a gente porque ele passou por dificuldades. E aqui na página 157, ele fala o seguinte: se você quer realizar alguma coisa, não atenda à voz do pigmeu medroso, que talvez esteja escondido dentro de você. Que é justamente essa insegurança. Eu tomo uma decisão, será que vai dar certo? E se não der? E se não der? O que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão pensar? Então ele fala que esse pigmeu medroso, que na verdade é o nosso falso eu, se você der voz, a voz dele vai aumentar cada vez mais. É parecido com desenho. Não sei se vocês assistem desenho ainda, né? A gente na época da nossa infância, aparecia ali o personagem, dois personagens do lado, né? O Dianjinho e o Diabinho ali, né? Um pro caminho bom, um pro caminho ruim. Então, o pigmeu medroso é como se fosse isso aqui, né? Que tá dando um caminho ruim, você não consegue, você não pode, né? Ou vai por esse caminho, que esse caminho é pior, levando você para um lado negativo. Então, ele fala, não dê voz ao seu pigmeu medroso. E aí, um pouquinho antes, na página 154, ele dá uma dica infalível para quem toma decisão, tem medo de fazer aquilo que decidiu, né? Ele fala assim, ó: elimine do seu dicionário palavras que exprimem indefinição. Já que o nosso destino é formado por aquilo que a gente pensa e fala, ele fala assim, palavras que exprimem indefinição. Por exemplo, se. Elimine palavras mas. Depois de terem analisado bem a questão e tomado a resolução, tomado a decisão, esqueça as palavras que exprimem falta de coragem, como: o que será que os outros vão pensar? Tem gente que não age com medo do que os outros vão pensar, age pautado nos outros e não em si mesmo. Uma vez tomado a firme decisão, pense que os caminhos para a fuga estão todos interditados. Não pense, por exemplo, vou deixar preparado alguns caminhos para a fuga, se fracassar no caminho que estou seguindo agora, vou escapar por aquele outro caminho, né? Então ele fala, não fique dizendo se isso ou se aquilo. Não fique imaginando de antemão o fracasso. Então ele fala, imaginar o fracasso resulta em atrair o fracasso pela força magnética do pensamento. Então, a gente tem que usar a força magnética do pensamento para atrair o sucesso, para atrair a vitória, para atrair as coisas boas. O frio na barriga vai dar, o medo vai dar? Vai. Mas você é maior que esse medo, o seu Deus é maior do que essa dificuldade, esse medo, do que esse frio na barriga. Vai que naturalmente o caminho vai se abrindo cada vez mais. Avançar sempre crendo na vitória infalível, né? Como é a norma fundamental da Seiichi no-ie, né? Queria falar mais alguma coisa, Bolão? Não. Então pode falar, se quiser complementar, a gente deixa. Vamos para mais uma pergunta. Nesses tempos agora, né, da avalanche de informação, redes sociais, né? Muitas vezes as pessoas são levadas a não confiar em sua capacidade e muitas vezes a se comparar, né, e acaba se perdendo em seus sonhos e propósitos e desistindo das suas decisões por não confiar no futuro e em si próprias. Como a gente faz para equilibrar as informações e a tomada de decisão para seguir na direção correta? Olha só, PH querido, né? Eu estava estudando esse livro aqui e aí me veio um trecho que vai puxar para eu dizer alguma coisa sobre a sua pergunta. Olha só. Nossa vida é regida pelos pensamentos que nós mesmos concebemos e pelas ideias que, vindas do mundo exterior, olha só, do mundo exterior, são gravadas em nossa mente sob a forma de sugestionamento. É preciso a gente estar atento sobre as conversas que a gente tem, as leituras que a gente faz também, o nosso envolvimento, né, na nossa vida em sociedade também, porque isso vai, se a gente não toma um cuidado, vai determinando muito a nossa vida aqui, né? Então, eu penso que é interessante a gente estar
nesse contato com o mundo exterior, mas assim, bem atento a tudo que está acontecendo à nossa volta. Acho que também não deixar se influenciar por aquilo que a gente vê, né? Sim. Também, né? Porque muitas vezes a gente acaba deixando se influenciar, deixando que aquilo toma conta da gente, né? Sim. Não que a gente não possa ver, não que a gente não possa, né, ter, mas deixar que aquilo tome conta da gente. Acho que esse é o grande problema, né? Sim. Professor Bruno, o senhor ia complementar? Não, a gente, nessa comparação, quer ser igual, né? Mas a gente entender que o ser diferente é ser legal. É ser bacana, né? Sim. A pessoa, se todo mundo gostasse só do azul, ou só do verde, né? Os palmeirenses iam gostar, o Miltinho ali, né? Nossos amigos palmeirenses iam gostar se gostasse só do verde. Ou se todo mundo gostasse só de jogar vôlei. É legal o vôlei, é legal o futebol, é legal a natação, é legal outras cores, é legal todas as profissões que existem. Então, o ser diferente, ele é bacana, e isso é o que nos diferencia um do outro, e isso que faz com que a gente manifeste cada vez mais Deus no nosso dia a dia, né? Aqui no livro, esse livro eu adoro também, professor Katsumi Tokuhisa, Todos Podem Ter Sucesso, recomendo para que leiam, e ele convence a gente que todos nós podemos ter sucesso. E ele fala, num subcapítulo, ele fala assim, descubra a pessoa maravilhosa que você é. Justamente por como? Ele fala assim, ó, o homem é filho de Deus e possui infinitas possibilidades. E esse possuir infinitas possibilidades, que é o que você vai descobrir a pessoa maravilhosa que você é. Mas olha só que interessante nessa comparação, né? Mas o pensamento não consigo, ou ficar se comparando, é uma autolimitação que fecha a torneira e impede que se manifestem essas infinitas possibilidades. É muito difícil colocar dentro de alguém aquilo que ele não possui. Então ele fala assim, acredite nesse potencial, acredite nessa capacidade infinita que tem dentro de você, nesse Deus que existe dentro de você, e manifeste o que tem de diferente dentro de você. O que tem de diferente dentro de você é o que o torna único no mundo. A única coisa que nós temos igual, todos nós três aqui da mesa e quem está assistindo, é a nossa essência divina. Aí a gente pode comparar e falar que nós somos idênticos, né? Isso é bacana. Fora isso, no nosso dia a dia, é legal ser diferente, e isso que faz com que cada um tenha sucesso na sua vida. Bom. Legal. Agora né, no começo do nosso bate-papo, né, o professor Bruno falou que era aquele momento que atei, né, de pega o caderno, coloca, anota as dicas e tudo mais, mas se você ainda não pegou o caderno e não anotou as dicas, então agora é o momento realmente, tá? Porque eu vou pedir para que vocês deixem uma dica prática, né, para quem está assistindo e decidiu agora, quero mudar de vida a partir de agora, o que essa pessoa deve fazer? Tá bem. Olha só, o professor aqui, o professor Masaharu Taniguchi, no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, ele diz assim, olha, a mais correta postura mental, ao praticarmos a meditação Shinsokan é pensar, contemplar Deus. É uma meditação que nós praticamos na Seichonoye. É aquela norteada por um elevado grau de fé. Para alcançar essa postura mental, é bom que cada um de nós, né, e você que está nos assistindo, antes da prática da meditação Shinsokan, faça a leitura de livros sagrados. Então, olha só, uma coisa que eu diria, vamos praticar a meditação Shinsokan. Praticar a meditação Shinsokan é a gente entrar no reino dos céus. E o que o mestre está orientando aqui? Que antes de praticar essa meditação Shinsokan, a gente possa ler algum livro da Seichonoye, A Verdade em Orações, tem volume 1 e volume 2, um trecho de um livro, leia. E isso faz com que a gente concentre a mente. Logo em seguida, entre na meditação Shinsokan. E pratique pela manhã, quando você acorda e antes de dormir. Essa prática é maravilhosa e, na verdade, é aquela prática em que nós contemplamos a imagem verdadeira e aí, quando a gente vai nessa contemplação, a nossa vida, ela passa a ser uma vida maravilhosa, viu? Porque a gente vai conscientizando Deus e nesse mundão aqui dos 5 sentidos em que a gente vive, as coisas começam a crescer, a progredir, a melhorar cada vez mais por conta dessa consciência divina. Porém, ele diz aqui uma coisinha mais na frente, né?
que é importante a gente também se utilizar de palavras de afirmação. Então, por exemplo, aquilo que eu disse lá do escultor da humanidade, né? Que a gente seja esse pedagogo da vida de nós mesmos. Afirme para você, sou filho de Deus. Quer ver? Eu vou fazer um exercício com vocês. Essa oração, essas palavras de afirmação, é a oração do vitorioso que eu aprendi lá nos anos 90 ainda com a orientação do pretor Milton Yuki, né? E ele dizia o seguinte, vou falar e vocês vão repetir, ó. Sou filho de Deus, sou espírito, sou indestrutível, sou imortal, sou inatingível, sou um vencedor. Aonde quer que eu vá, vencerei infalivelmente. Muito obrigado. Ou seja, a todo momento, afirme a sua essência, afirme sua imagem verdadeira, afirme a sua grandiosidade. Não deixe que ninguém vá dizer que você não é bom o bastante, porque você é, de fato, uma pessoa maravilhosa, tá bom? E tome grandes decisões. Muito obrigado. Bacana. Que a gente precisa entender que o seu conteúdo mental trouxe a vida que você tem hoje. Não preciso mudar a vida que eu tenho hoje. Como é que eu posso mudar? Muda o conteúdo mental. E aí o Paulão deu uma dica fantástica. Leia os livros da Seiichi Onoye, faça a meditação, faça oração, vai mudar o conteúdo, naturalmente vai mudar os seus pensamentos e palavras e naturalmente ações. Eu gosto muito desse livro aqui, Sutra Sagrada em 30 capítulos para leitura diária. O mês tem 31 dias, tem 31 orações para você ler todos os dias. E já que a gente está falando em decisão, eu recomendo para você que está em casa aí, por isso que é legal pegar o papel e caneta para você anotar, tá? Oração do dia 25, da Sutra Sagrada em 30 capítulos para leitura diária. A oração do dia 25 se chama Palavras para fazer a melhor escolha. Ela é um pouco longa, tem duas páginas e um parágrafo na frente ali, uma frase só, tá? E ela começa assim, vou ler só uma página, só para você ter um drops aí de quão poderosa é essa oração. Ela fala assim: hoje estou com a sensibilidade especialmente aguçada para captar a suprema sabedoria de Deus. Portanto, sou capaz de escolher o que é melhor para mim e para os outros. Eu escolho isso. Aí, entre parênteses aqui, fala assim, ó, mentalize o teor do seu propósito. Mentalizou, e aí ele continua a mentalização. Avanço com determinação para atingir esse objetivo. Não me intimido diante de pessoas e circunstâncias, pois sei que eu próprio crio a minha situação. Sou dono do meu destino. Sou livre para pensar e agir como quiser. Sinto a força de Deus agindo dentro de mim. E aí a oração continua, não vou ler inteiro, para o pessoal adquirir esse livro poderoso de oração e ler todos os dias. Às vezes começa o dia já olhando rede social, olhando um monte de coisa aleatória. Comece o dia alimentando a sua mente com boas palavras, para que o restante do seu dia seja assim também. Você pode fazer essa oração e as demais orações no meio da meditação Shinsokan, né? Ou antes ou depois, ou no meio ali, para mudar esse conteúdo mental, para aflorar cada vez mais esse Filho de Deus que está louco para manifestar dentro de você, desde que você não impeça. Isso aí, muito bom. Vou deixar uma dica também naquele livro que o pretor Paulão disse, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, né? Ele falou sobre ler livros da Seiichi Onoye, né? Livros sagrados e tudo mais. Cada capítulo no final tem uma oração, né? Exatamente. Que também é bem bacana. Você lê o livro lá e depois você já faz a oração. Já não tem nem desculpa. Você lê ali e já faz a oração também. Queria agradecer, né? Aos dois, né? Pretor Bruno e pretor Paulão. Muito obrigado, né, pela presença de vocês aqui no nosso programa Diálogos, né? Ao pessoal que estava assistindo a gente aqui, como já foi dito, né? Temos os livros aí na livraria.sni.org.br para você adquirir. Também comentamos sobre os seminários, né? No nosso site, sni.org.br, você tem todas as informações sobre os nossos seminários, sni.org.br/onde encontrar as nossas sedes regionais. Participe também das nossas atividades, das nossas regionais, das nossas associações locais e nos vemos no próximo programa. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Convivemos tanto no dia a dia que muitas vezes esquecemos de olhar com o amor de Deus para quem está ao nosso lado. E não é por falta de amor.
Às vezes é só a mente cansada, sobrecarregada e sentimentos que a gente nem sabe como lidar. Agora, imagina viver por 2 dias com a sua família um momento especial. Um tempo para se reconectar, orar, refletir, aprender e lembrar quem vocês realmente são. Um tempo para se entender melhor, entender o outro, transformar sentimentos e viver com mais leveza. Porque no fim, família não é só quem mora junto, é quem caminha junto. Seminário na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. A arte de viver em família. Atividades específicas para bebês, crianças e juvenis de 11 a 14 anos. Módulos para homens e mulheres. Inscrições abertas. Garanta sua vaga e de seus familiares acessando sni.org.br ou procure uma regional da Seichonoye mais próxima de você. Traga sua família e viva esse momento juntos. A família Seichonoye te espera. Prosperidade, saúde e felicidade em suas mãos. Esse é o tema central da Conferência da Luz 2026, um evento promovido pela Seichonoye do Brasil para toda a família, com uma programação prática orientada para quem está iniciando no ensinamento. Este evento traz também a oportunidade de compartilhar vivências que despertam a nossa natureza divina de filhos de Deus. Ao longo desses momentos, você vai aprender a dominar as leis mentais e compreender na prática como manifestar no dia a dia a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia que já existe em todos nós. Assim, é possível transformar a própria vida, manifestar quem você realmente é e entrar em equilíbrio com todas as áreas, promovendo um desenvolvimento pleno. O evento conta com a orientação de um preletor regional da Seichonoye e inclui um momento muito especial, a meditação Shinsokan de oração mútua, onde todos se unem para orar uns pelos outros. Sua presença neste evento marca o início de um novo caminho, rumo à saúde, à harmonia e à prosperidade para você e sua família. Confira o local mais próximo de você. Acesse sni.org.br e participe. Conferência da Luz 2026. Esperamos por você. Muito obrigado.